Começa agora Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, seja bem-vindo ao nosso Inédita Pamonha, o seu momento de reflexão sobre a vida de toda quinta-feira. Nós estamos sob o oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Na quinta-feira passada, nós falamos de Empédocles. E para aproveitar toda essa onda de resgate do pensamento bem antigo, mas bem antigo, nós vamos dessa vez dar a palavra a Pitágoras. Pitágoras te é familiar. Pitágoras que ficou imortalizado com o seu famosíssimo teorema, o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa num triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Aquele famoso triângulo retângulo assim que o ângulo reto é aquele de cima, né? Com o vértice A, né? Então fica BC ao quadrado, que é a hipotenusa, correspondendo à base do triângulo, né? BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado, né? E aí você tinha que botar BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Então você tinha que fazer meio que a raiz quadrada da soma dos catetos para chegar no comprimento da hipotenusa. E aí é incrível porque você conseguia errar, não é? Você conseguia errar. Esse Pitágoras, a gente não sabe bem como é que ele chegou a essa conclusão. A gente não entende bem que tipo de caminho ele percorreu para chegar a essa conclusão. Talvez os matemáticos saibam e talvez até um dia venham a nos explicar. De qualquer maneira, Pitágoras, muito mais do que o matemático do teorema do triângulo retângulo, Pitágoras era filósofo. Filósofo de mão cheia, não é? A gente conhece Pitágoras como já ali na Magna Grécia, como já ali no sul da Itália, dominada pelos gregos, né? A gente conhece Pitágoras mais ou menos passeando pelos mesmos lugares por onde passeava Empédocles, né? Mas Pitágoras não era de lá, não. Então, se você imaginar que Pitágoras você deve ter como referência um pouco mais de 500 a.C., de 550 a 500 a.C., assim, então você deve imaginar que Pitágoras nasceu na ilha de Samos, da onde também veio Epicuro, né? Veio Epicuro, ou melhor, viria Epicuro 2 séculos depois, né? E Pitágoras, alguns dizem que ele era filho de um mercador muito rico, outros dizem até que ele era filho de Apolo, para você ver como a história de Pitágoras se confunde um pouco com as lendas a seu respeito, motivando muita gente a achar que não havia uma pessoa chamada Pitágoras, ou que era uma escola, era um grupo de pessoas. De qualquer maneira, deixando todas essas especulações de lado, vamos admitir que tivesse havido mesmo um tal Pitágoras que saiu da ilha de Samos. Por quê? Porque politicamente a coisa deu ruim para ele. Lá na ilha de Samos, um tal Polícrates deu um golpe de estado e ele era uma espécie de déspota esclarecido, quer dizer mais ou menos o que? Mandava matar os opositores, mas era um mecenas, patrocinava poetas, pintores, escultores, etc. A coisa ficou ruim para Pitágoras e Pitágoras então vazou para a Magna Grécia, né? Você sabe que ali na Magna Grécia tinha cidades importantes como Crotona, que foi aonde Pitágoras acabou fundando uma espécie de confraria, né? Uma escola místico-filosófica. Grande parte das doutrinas de Pitágoras era de cunho religioso. Então, por exemplo, Pitágoras acreditava
na metempsicose, ou transmigração das almas, ou se você preferia ainda aqui entre nós, né, a reencarnação, né? Todas as coisas que vivem hoje conteriam o espírito de algo que existiu antes, certo? Então o universo seria formado por ciclos sucessivos, né, em que as almas antigas, elas vão migrando, elas vão se transferindo para novas criaturas indefinidamente, né? Você se lembra do mito de Er, onde o que acontecia no mito de Er? Na hora que o cara ia nascer, ele tomava água do rio Lete, que era o rio do esquecimento, e ele esquecia o que tinha rolado lá embaixo, né? A alma vinha esquecidinha da Silva. Quanto mais água, mais esquecimento e, portanto, mais, eu diria, distância, né, do mundo das ideias. Quanto menos água, menos esquecimento, mais familiaridade com as ideias. Essa era a proposta de Platão. Pois muito bem, olha o que chega até nós sobre Pitágoras. Pitágoras, ele se lembraria de 6 vidas da alma dele anterior a ele próprio. 6. Segura essa manga. 6 vidas, né? Então, quer dizer, foi um cara que na hora de passar pelo rio, ele não resvalou nem numa gota do rio, né? Então, ele tinha uma lembrança incrível das vidas passadas. Isso é o que consta sobre Pitágoras e seu fabuloso talento de memória, também chamado de talento mnemônico, não é? Nossa, o Pitágoras, ele afirmava ter outros poderes, digamos, semidivinos, né? Ele, assim, pelo menos o que chega até nós, que não estava entre os 10 mais humildes da história do pensamento, né? Olha só o que ele teria dito. Abro aspas, hein? Abro aspas. Existem homens, existem deuses e existem seres como Pitágoras. Ah, malandro! Segura o homem. O cara era foda. Mas, de qualquer maneira, a gente deve admitir que, além do tal do teorema de Pitágoras, essa teoria da transmigração das almas é uma doutrina de uma tradição longeva e que chega até o século XXI, bate às portas das nossas casas, sem que possamos duvidar disso, né? Havia, digamos, outras coisas curiosas da doutrina pitagórica, né? Como alguns tabus, né? Por exemplo, seus seguidores, eles se abstinham, né, de fabricar pão. Não fabricavam pão de jeito nenhum, né? Não sei se é por causa do glúten. Alguém já poderá enxergar aí alguma coisa assim. Pão, excesso de carboidrato, não sei o que é, mas pão não rolava. Mas olha que mais curioso, não poderiam seus seguidores jamais tocar em um galo branco, né? Isso é curiosíssimo. Mas tocar em um galo branco, talvez convivência com galos fosse mais relevante do que no mundo ocidental metropolitano, digamos assim. Mas não deixa de ser uma curiosidade interessante. Os discípulos de Pitágoras também eram proibidos de andar em calçadas, né? Isso primeiro, imaginar calçadas em 550 a.C. e depois a proibição de andar sobre as calçadas, sob hipótese nenhuma, tampouco podiam olhar os seus rostos no espelho à luz de uma vela. Bom, claro, ou era a luz de uma vela ou era a luz do sol. Eu acho que a luz do sol estava ok, a luz de uma vela nunca. O que a gente pode imaginar é que de noite olhar no espelho de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se tiver que fazer a barba, alguma coisa assim, arrumar o colarinho ou escovar os dentes, etc., é melhor fazer com a luz do sol, porque a luz de vela, isso não era aceito de jeito nenhum, né? E, curiosamente, também era absolutamente proibido comer feijões. Ah, e feijão branco? Não pode. E feijão mulatinho? Não pode. E feijão preto? Não pode. Então, eles não comeriam nunca feijoada, nunca, a não ser sem feijão, né? De nenhum tipo. Acreditava-se, né, que os feijões eram vistos pela escola pitagórica como criaturas sagradas e invioláveis. O feijão. E você sabe por quê? Aliás, é Aristóteles que diz isso.
Pitágoras via no formato do grão do feijão um símbolo do universo. Pitágoras achava que o universo era como um grão de feijão. Por isso, ninguém podia encostar no feijão. Não é legal? Eu acho, enfim, já que é pra ser doido, tem que ser doido de pé junto, né? Esse negócio de doideira meia boca não tem graça, né? Parece até que Pitágoras morreu por causa disso. Ele estava sendo perseguindo, os caras, mestre, vamos entrar por esse campo de feijões, né? E aí ele falou, de jeito nenhum. E aí ele acabou pego pelos inimigos por não querer passar pelos campos de feijão, porque os feijões eram criaturas sagradas. Na Índia até hoje as vacas são sagradas, pois na escola pitagórica eram os feijões, ok? Muito bem, a gente pode imaginar que esse tal de Pitágoras, com essas loucuras todas, tinha meia dúzia de seguidores. Você que pensa. E um cara como esse na internet hoje, ele bombaria. Nossa, ele dividiria o mundo em dois, né? Mas na época ele ainda assim tinha um monte de seguidores, né? Não só em Crotona, que era a cidade onde ele estabeleceu a sua escola, como por todo o mundo civilizado, né? Havia, claro, os haters. E um dos haters do nosso amigo Pitágoras era um certo Xenófanes, né? Esse Xenófanes da cidade de Colofão, ele era um hater de Pitágoras e ele soltou essa, quem resgata para nós é Diógenes Laércio, né? Grande historiador do pensamento. Graças a ele a gente tem um monte de citações assim, né? E ele diz assim, dizem que Pitágoras andava pela rua quando ouviu latidos de desespero. Era um cachorro cruelmente espancado pelo dono. Cheio de misericórdia, Pitágoras dirigiu-se ao homem que batia no cachorro e lhe disse, pare agora mesmo, pois no corpo desse animal a alma de um velho amigo meu jaz. Reconheci-o pelo tom de voz. Era uma sacanagem, era uma gozação, era, digamos, uma esculhambação da transmutação das almas, né? Da transformação das almas, da metempsicose, enfim, havia, claro, lá como aqui, gente se atacando, gente se odiando, gente tentando desqualificar o discurso do outro e assim por diante. Muito bem, a gente poderia dizer que esse lado, digamos, eu diria místico-religioso, não deve atrapalhar o nosso conhecimento das ideias pitagóricas, digamos, mais próximas da filosofia, né? Certamente esse homem aí das 6 vidas, ele era um místico, né? Mas o seu misticismo tinha, digamos, um tempero intelectual e filosófico bem significativo, né? Pitágoras, você sabe, era um matemático e ele, tal como os seus colegas filósofos daquele tempo, também queria pensar sobre a physis. E o que é a physis? Eu vou dizer para você o que significa physis de uma vez por todas, né? Physis significa aquilo do que uma coisa é feita, né? Physis significa aquilo do que uma coisa é feita. E é claro, na hora que você pensa que a physis do pão é o amido, né, e o trigo, né, e a physis do corpo humano é carne, sangue, etc. A physis de uma malha de lã é a lã, né? A pergunta que realmente interessava aos pensadores daquele tempo era qual é a physis do universo, né? O que por trás da individualidade das coisas tem, né? Quer dizer, qual é o componente último, né? Do que o universo é feito. E você já sabe, né? Haverá quem diga que o universo é composto de ar, Tales de Mileto terá dito que é composto de água, Empédocles, de quinta-feira passada, disse que era, né? Terra, água, ar, fogo, etc. E, naturalmente, eu te diria que Pitágoras, ele tentou também dar uma resposta, e é claro que a resposta dele é menos palpável do que as que nós já vimos, né? Por época de Pitágoras, Anaximandro já propôs que a physis do universo era um tal apeiron, uma coisa indefinível que estaria por detrás de tudo, né? Uma coisa assim indiscernível que daria o respaldo a
todas as coisas individuais, né? A partir do apeiron é que tudo existia. Ao invés de dizer que era água, que era ar, que era não sei o que tal, ele diz é uma coisa indefinida. E por que ele dizia isso? Porque ele achava, não sem alguma razão, né, que a água, ou o fogo, ou o ar, ou a terra não poderiam ser os elementos, digamos, fundamentais, a physis do universo. Por quê? Porque sendo também coisas, né, deveriam, digamos, ser formadas por outras ainda mais fundamentais do que elas. Então, ele chegou num tal de apeiron, que é, digamos, a unidade constitutiva de tudo, não é? E, ao mesmo tempo, indiscernível, indefinível, etc. Muito bem. Por que eu disse isso? Porque Pitágoras acreditava um pouco nessa linha, não é? Acreditava que o universo fosse uma espécie de apeiron ilimitado, porém, o que configura o universo, o que está por trás do universo, seu elemento constitutivo mais fundamental, pasme você, são os números. Os números. Portanto, são os números que dão, digamos, forma às coisas singulares que existem por aí. Então, de uma certa maneira, a matemática impõe delimitações para o ilimitado, assim como, e aqui vem a fundamentação, a coisa vem da música. Você tem, por exemplo, músicas que são ruídos, medonhas, desorganizadas, e você tem músicas que são perfeitamente harmônicas e, portanto, digamos que é essa harmonia que configura a música. Pois muito bem, veja o que diz o nosso amigo Pitágoras. O que confere harmonia à música são os números, né? Eu repito, o que confere harmonia à música são os números. Portanto, da unidade primitiva e indiferenciada surgia uma pluralidade definida por uma harmonia entre números em um ciclo interminável. Agora, eu não preciso te dizer que tudo isso exige imensa abstração, porque é preciso enxergar numa cadeira, numa mesa, né, num sofá, uma estrutura que seja numericamente constituída, né? O número é que dá forma a essa coisa e, bom, naturalmente, isso exige um entendimento de número que não é uma mera representação da quantidade das coisas, tipo 3 bananas, 4 laranjas, né? Tal como nós estamos acostumados a considerar o número. Para Pitágoras, o número tem uma realidade material por si. Ele não é um mero representante das quantidades do mundo. Agora, aonde eu queria chegar em definitivo é a ideia pitagórica de ideal contemplativo. Ideal contemplativo. E qual é, digamos, o cerne dessa ideia, né? O filósofo Pitágoras, ele compara o universo aos Jogos Olímpicos. Olha, ele compara o universo aos Jogos Olímpicos. E nos Jogos Olímpicos, presta bem atenção, não vai se perder agora. Nos Jogos Olímpicos, segundo Pitágoras, tem 3 tipos de personagem que participam. Os comerciantes que vendem a comida pelas arquibancadas, tipo amendoim torrado, água, picolé, refrigerante, etc. Você tem os atletas que competem na arena, olha que interessante, e você tem os espectadores que estavam ali apenas, e que continuam estando, né, ali apenas para apreciar a beleza do jogo. Pois muito bem, numa Olimpíada sem espectadores, numa Olimpíada regida pelo coronavírus, esse terceiro tipo desaparece. Desaparecendo o terceiro tipo, desaparece o primeiro tipo, porque não tem o vendedor de picolé, porque não tem quem compre o picolé. Portanto, ficamos só com os atletas na arena, sem ninguém para assistir. Pois, muito bem, o que dirá Pitágoras? A terceira categoria, isto é, os espectadores, são superiores às outras duas. Por quê? Porque a mais admirável ocupação humana, a mais nobre ocupação humana é contemplar o mundo de forma absolutamente desinteressada, mas afetiva, digamos assim. Portanto, sem tentar vencer competição alguma, sem adquirir ganho material nenhum, e aí ele se refere ao atleta e ao vendedor de amendoim, o espectador, ele regozija com aquela contemplação, e aquilo basta para ele, aquilo o preenche, aquilo lhe traz plenitude a partir da contemplação.
Nossa, você, não sei se você se dá conta, mas ao dizer que a maior atividade do homem é a contemplação, Pitágoras está trazendo para a imediatidade da vida vivida todo o seu valor. Porque quem pensa no que vai acontecer da manhã, despreza a contemplação do imediatamente vivido. Quem se lembra do que acontecia ontem, despreza a contemplação do imediatamente vivido. Se não despreza, pelo menos fragiliza, né? Está olhando o pôr do sol e pensando, caralho, eu tenho que dormir cedo, que amanhã eu tenho que acordar cedo e tal. Essa contemplação foi diminuída, ela foi reduzida, ela foi apequenada. Então, ao colocar a contemplação como a atividade mais nobre, ele traz para a imediatidade da experiência todo o grande valor da vida, não é? É claro que Pitágoras foi duramente criticado por quem? Por quem? Pelos utilitaristas, ele também seria criticado pelo seu chefe, ele também seria criticado por um CEO, ele também seria criticado por um profissional de RH. Por quê? Porque esses querem resultado, meta, ganho, lucro. Eles querem que você escravize a vida de hoje em nome do sucesso de amanhã. E quando amanhã vira hoje, continuará escravo do sucesso do amanhã de amanhã. E aí, é claro, Pitágoras, alertando para isso, diz: a mais nobre das experiências é a contemplação. E a contemplação é dar ao mundo a chance do enternecimento máximo, do encantamento máximo. E aí, é demais da conta de bonita a reflexão de Pitágoras. E quando Pitágoras era questionado, mas mestre, se a gente ficar contemplando, mestre, como é que vai ser o dia de amanhã, né? Quem é que vai botar a comida no prato, mestre? Provavelmente alguém dizia, você tem que ter ambição. Olha lá o vizinho, tá progredindo, comprou carro novo, comprou computador novo, comprou não sei o que novo, e você fica aí parado olhando as estrelas, né? Seu vagabundo, e não sei quem, não sei o que lá. E aí, claro, Pitágoras sempre dizia, nós não podemos saber aquilo que, fazendo hoje, poderá de fato ser relevante para o amanhã. Não podemos, né? E, naturalmente, ele que propôs o teorema de Pitágoras, vamos combinar, se você juntar 500 CEOs do Vale do Silício, não vale uma canela de Pitágoras. Porque, claro, Pitágoras com a sua matemática essa que só foi possível graças à contemplação, Pitágoras conseguiu transformar o mundo, transformar o pensamento, influenciar o pensamento ocidental por mais de 2.500 anos. E isso, evidentemente, nenhum xarope que quer ganhar mais dinheiro amanhã do que hoje conseguiu fazer. Era o que tínhamos para dizer. A contemplação, o ideal contemplativo, é certamente o ponto mais nobre, mais robusto e mais encantador das nossas vidas. É a lição de Pitágoras. Fica bem você e a Eastman Chemical do Brasil, o BNP Paribas Asset Management. Quinta-feira que vem, se você gostou, estaremos juntos, irmanados, para pensar mais sobre a vida. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.